Família é fonte de suporte e segurança para muitas pessoas, mas se ela for disfuncional, ela pode ser geradora de muitos problemas. Hoje eu trago a aula de terapia familiar da professora Anísia Pareja. Vamos assistir? Então, vem comigo! Olá, eu sou a Anísia, psicóloga e professora também da Universidade FAAF. Desde pequena eu tinha muito desejo de ser professora. Se minha mãe fosse viva, hoje ela diria o tanto de crianças que eu ensinei a ler e escrever brincando. Consegui estudar para ser professora. Na época a gente era professora primária e tinha toda uma cultura de que ser professora era muito importante. Quando eu tive contato com o magistério para ser professora, eu tive contato com a psicologia. Aí comecei a desejar a psicologia. As condições financeiras, a condição de família daquela época não me permitiram estudar psicologia e eu fiquei só com a formação de professora. Depois de muitos anos na minha vida, já casada, com os meus filhos casados, eu tive a oportunidade de fazer psicologia. E aí, quando fazendo psicologia, eu desejei novamente ser professora de psicologia. Hoje eu tenho esses sonhos realizados, tanto de ser psicóloga quanto de ser professora. E sempre eu uso as minhas aulas como fonte de crescimento, tanto pessoal, para mim, quanto para os meus alunos. E tenho tido a honra de formar psicólogos. Já a terceira turma de psicólogos que se forma na faculdade e que eu participo dessa formação. Sempre as minhas aulas são reflexivas. Eu gosto de refletir não só a teoria, que é algo que se encontra em todos os livros, em todas as bibliotecas, em todos os sites, mas refletir sobre a vida, sobre o que você vai fazer da teoria na prática. Levar isso para a vida pessoal de cada um. E sempre as minhas aulas têm um momento reflexivo. Eu gosto de trazer essas reflexões para que os meus alunos saiam diferentes, profissionais diferenciados no mercado de trabalho. Não só um bom psicólogo, mas um bom humano. Numa dessas aulas, eu tive a oportunidade de fazer uma reflexão muito interessante, que é essa aula sobre as terapias familiares. E refletir um pouquinho sobre a vida, refletir um pouquinho sobre o nosso papel de terapeuta, que é exatamente aquele de estar com o nosso paciente em função do seu núcleo familiar, em função do seu núcleo social, em função de todas as coisas que o rodeiam. E aí nós fizemos uma reflexão muito interessante antes dessa aula. E ela teve um efeito muito positivo, não só sobre mim, mas também sobre eles e também algumas outras pessoas que tiveram a oportunidade de assistir. E é essa aula que a gente apresenta agora para vocês. Essa reflexão, ela chama o trem da vida. Acho que muita gente já leu. Então, numa viagem de trem, nós podemos notar uma grande diversidade de situações ao longo do percurso. Claro, a nossa vida é exatamente isso. É uma viagem, né? E situações vão acontecer nesse percurso de todos os jeitos, né? Todas as formas vão acontecer essas situações. Situações de alegria, situações de tristeza, de luto, de morte, de formatura, de casamento, nascimento de filho. Todas situações que de repente vem na nossa cabeça, elas fazem parte desse percurso, né?
E aí esse percurso, que é a vida, sempre focando na nossa disciplina, ela está inclusa a família, né? São situações que estão inclusos a família também, tá? E aí, na sequência, então, a gente vê, e a nossa existência terrena bem pode ser comparada, então, a uma dessas viagens mais ou menos longas, né? Tem vidas longas, e tem vidas curtas. Tem bebês que vivem 2, 3 dias, ele fez o percurso dele muito rápido. Tem pessoas que morrem na adolescência, outros na juventude, outros na velhice, e outros, né, ficam lá caducando e não morrem, né? Então, o percurso não cabe a nós determinarmos, mas é ou longa ou não, mas é uma viagem, porque ela é cheia de embarques e desembarques. Por isso que se compara ao trem, porque o trem ele para em estações, né? Então, nesses embarques e desembarques, alguns acidentes, surpresas agradáveis, e outros embarques também às vezes são de tristezas, e outros partidas. Então, em cada lugar dessas estações da nossa vida, e é aquilo que a gente vai ver mais ou menos dentro da nossa disciplina. As famílias têm seus ciclos, né? As pessoas têm seus ciclos. E esses são os embarques, né? Que a gente vai passando. Então, em algum embarque existe coisas... Nossa, que coisa maravilhosa! Olha o meu casamento, né? Lindo! Olha que embarque maravilhoso que foi, né? Que estação bacana foi a do meu casamento. Mas, de repente, tem o embarque do divórcio, né? Tem o embarque da morte de um cônjuge, de um filho, né? E aí a gente vai vendo que essas estações, elas são sempre surpreendentes. Num momento você vai estar em plena alegria naquela estação, e na próxima estação você pode não estar sorrindo, você pode estar chorando. Então, cada estação que a gente vai passar, a gente não sabe qual vai ser um embarque ou desembarque. Quando as pessoas saem das nossas vidas, ou por uma separação, ou por uma morte, um luto, é um desembarque. Em outro momento vai existir um embarque, é o nascimento de um filho, é o casamento, é a vinda de uma pessoa importante na vida da gente, é o nosso emprego, aquilo de bom que vai acontecendo nessas estações são os embarques, e aquilo que a gente vai perdendo são os desembarques. Parte dessa viagem, quando a gente nasce, a gente tem como companheiros de viagem nossos pais, né, geralmente, com raras exceções. E aí a gente deseja demais que essas pessoas continuem a nossa viagem inteira. Não teria graça para nós pensarmos nessa viagem sem os nossos pais. Então a gente deseja que eles estejam sempre conosco, claro. É um desejo saudável, maravilhoso. Mas nem sempre vai acontecer isso. Aí no próximo slide fala que, infelizmente, isso não é verdade. Em alguma estação, eles descerão e nos deixarão órfãos. Então, são os primeiros passageiros que nos acompanham nessa viagem, e a gente não tem certeza de tê-los a vida toda. Por isso que, enquanto nós o temos, a gente precisa cuidar. No próximo, vai falar... Agora, isso daí, essas perdas, né? Por isso que a gente trabalha os lutos, né, dentro das famílias, essas questões que nós vamos ter como foco, né, do nosso trabalho. Isso não nos impede que, durante a viagem, outras pessoas especiais embarquem, né, para seguir viagem conosco. Os nossos irmãos, amigos, amores, filhos, né, colegas de estudo, professores. Muitas pessoas vão entrar nessa nossa viagem. Durante a nossa vida vai ser assim, um percurso que muitos vão embarcar. E muitos vão desembarcar também. Algumas pessoas fazem dessa viagem um passeio. São aquelas pessoas que a gente fala, poxa, mas aquela pessoa é alto astral. Tudo para ela tá bom, tudo para ela tá lá em cima e tal. Outras vão encontrando algumas tristezas
Não que essas pessoas felizes não encontrem tristezas, vão encontrar também. Mas elas têm mais, elas se divertem mais, né? Outras encontrarão tristezas. E alguns circularão pelo trem, prontas para ajudar a quem precisa. Né? Se alguém precisar, ela está ali. O que você precisa? Está aqui, toma, preciso desse remédio, quer deitar um pouco, quer... Então, na nossa vida, nós vamos estar nesse passeio, nessa viagem, e às vezes a gente vai estar muito... Nossa, eu estou tão bem que eu não quero saber da dor do outro, não. Se ele está triste, se ele está com problema, ó, o problema é dele, ele que fique lá. E não se propõe, então, a estar com esse outro nessa viagem junto, partilhando das alegrias, mas partilhando também das suas dores, das suas tristezas. Né? Muitas descem e deixam saudades eternas, que são os desembarques que eu falei, né? Que elas morrem, ou também pessoas que às vezes se ausentam da nossa vida, vão embora para muito longe, e aí elas não saíram dessa nossa viagem, mas elas estão tão distantes, estão num vagão tão último e eu estou lá no primeiro, ou vice-versa, que a gente não consegue mais ter esse contato, esse encontro. Né? Outras passam de uma forma que quando desocupam seu assento, ninguém percebe. Sabem o que é você sair de um lugar e ninguém perceber? Ah, fulano, morreu, nossa. Sabe, aquelas pessoas que não marcam, aquelas pessoas que não fazem diferença na vida das pessoas, que não se propõem a fazer algo que mude o cenário mundial, o cenário da cidade dela, da casa dela, do ambiente dela, são pessoas que às vezes descem, desocupam esse assento e os outros não percebem. Elas desembarcam e as pessoas do trem não percebem que ela desembarcou. Mas isso não importa, pois a viagem é cheia de atropelos, sonhos, fantasias, esperas e despedidas. São todas as coisas existenciais que nós já conhecemos. O importante mesmo é que façamos nossa viagem da melhor maneira possível, tentando nos relacionar bem com os demais passageiros, vendo em cada um deles o que ele tem de melhor. Qual a tendência do ser humano, né? É sempre ver o que tem de pior. E eu refleti muito nisso hoje, porque por situações particulares, muitas vezes eu olho só as coisas ruins. Tá? Eu começo a olhar, e é uma coisa isso, e eu começo a armazenar isso, e começo a remoer isso, e parece que é só isso que está acontecendo. Mas não é. Estão acontecendo coisas também lindas, estão acontecendo coisas boas. E aí eu preciso começar a ver que mesmo nas situações mais, às vezes, que a gente pensa que é ruim demais, eu começar a interrogar, mas nisso, o que ainda pode ser visto de bom? Qual seria a finalidade disso? Por que isso está acontecendo comigo? É uma forma de me transformar, de ver eu poder olhar certas coisas que eu ainda não olhei, de eu poder ajudar o que eu ainda não ajudei. Então isso mexe muito com a gente, sabe? A gente fica muito reflexivo quando a gente vê isso. E a proposta que a gente tem em relação às terapias familiares, por isso eu trouxe isso hoje, é exatamente o que é que você vai levar as famílias que vêm em conflito para você a refletir. Então são reflexões que eu fiquei pensando, falei assim, nossa gente, isso aqui tem tudo a ver com aquilo que vocês vão trabalhar com famílias. Porque vocês vão trabalhar com a vida, vocês vão trabalhar com a relação, vocês vão trabalhar de como é que essas pessoas estão olhando esses passageiros. Comecem pelos passageiros mais próximos. Como é que eles estão lidando com esses passageiros para poder depois ainda lidar com os outros que vêm depois os filhos, depois vem netos, depois vem nora, depois vem sogra, depois vem avô, avó. Então é um ciclo que não tem fim. Enquanto você estiver nessa viagem, até o dia que você desembarque também, você vai estar recebendo pessoas diferentes dentro da sua família. Ah, mas eu casei, o que importa é só minha esposa. Não, para mim só importa o meu esposo. Não importa só ele.
Ele tem uma mãe, ele tem um pai, ele tem um irmão, ele tem um sobrinho, ele pode ter um filho do outro casamento. Então não importa só ele. Se você não tiver um relacionamento do melhor possível com essa família dele, a tua relação também vai estar detonada. Por quê? Porque ele tem as suas raízes, ela tem as suas raízes. Ela não vai querer que você trate mal o filho dela, que não, você não é o pai, mas ela não vai querer que trate mal. E vice-versa. O homem chega lá com o filhinho dele bonitinho, cara. Eu não quero saber se dela é da outra lá, eu não quero nem saber desse menino. Então, as relações, elas não podem ter fechar. Não, para mim só importa isso. Não. Existe um ciclo, existe um grupo familiar que faz parte da vida dessa pessoa. E não raro nas terapias familiares a gente encontra as pessoas virem falar assim: ah, mas eu não casei com a família dele, eu casei com ele e não quero saber da família dele. Mas ele vem daquele contexto, ele vem com aquelas às vezes até crenças enraizadas que ele vai precisar se desfazer disso, mas ainda é aquilo que ele trouxe dessa família. E às vezes as mulheres brincam, falam assim: eu não gosto quando meu marido chega e fala assim: não, mas a minha mãe fazia essa comida melhor. Era a comida, ninguém faz igual a minha mãe. Para ele, até então, ninguém fez melhor do que a mãe. Então, cabe a ela tentar aperfeiçoar o máximo para que ela supere, mas não em competição com a mãe, ou então ficar com raiva dessa mãe, não querer que a mãe encoste na cozinha, ou até uma relação de disputa, de ciúme com essa mãe. Traga essa mãe para junto. Ó, vem cá que você vai me ensinar um segredinho que teu filho gosta, né? Então, você faz essas relações funcionarem. Então, se hoje a gente construir uns relacionamentos mais saudáveis, familiares, conseguir isso terapeuticamente, conseguir isso com as crianças para o futuro, então nós poderemos ser agentes transformadores dessas viagens, que elas se tornem umas viagens mais agradáveis. Que quando acontecer os desembarques, a gente vai estar ali mais forte, mais preparado para isso. Porque a gente construiu essa relação, a gente sofre sim com a perda, mas não existe aquele aditivo tão perigoso que se chama culpa. Né? E a culpa, ela depois estraga o resto da viagem. Se a pessoa não se socorrer, não ir para um processo terapêutico, ela vai acompanhar: ah, mas eu poderia ter feito isso pelo meu filho, poderia ter feito isso pela minha mãe, quantas vezes ela pediu, meu pai, queria tanto aquela viagem, eu nunca fiz. Então a culpa vai ser um mecanismo que vai te acompanhar no resto da viagem e vai estragar o resto da sua viagem. Quando as pessoas desembarcarem da nossa vida, a gente precisa saber que vamos sofrer sim, porque o luto é algo inerente ao ser humano, não existe como não sofrer. Agora, existe uma diferença em sofrer com culpa e uma diferença de sofrer sem culpa. Então, a proposta nossa, tanto para nós, que eu acho que nada que a gente fala aqui é para o nosso cliente, para o nosso paciente, é para a família do outro. Não. Tudo que a gente fala aqui, apesar de ter muitas jovens aí na sala, né, que eu sei que talvez essa reflexão ainda não entre muito no seu contexto, mas todas essas coisas, primeiro, é para nós. Aí depois a gente vai começar a pensar isso a nível de paciente, de famílias que a gente vai atender, de problemas que a gente vai estar vendo dentro do nosso trabalho. Aí no próximo vai dizer assim: devemos lembrar sempre que em algum momento do trajeto eles poderão fraquejar, esses que a gente falou anteriormente, né, que a gente julga, que às vezes a gente, né, acha que não consegue ver nada de bom neles, então eles vão fraquejar e provavelmente precisemos entendê-los, porque nós também fraquejaremos muitas vezes. E certamente haverá alguém que nos entenda e nos atenda. Tá?
Olha que interessante, não é só entender. Ah, eu te entendo, amiga. Nossa, eu sei como é isso. Tchau. Entender é uma coisa. Agora, atender é outra. Quem é que vai estar nos atendendo quando nós fraquejarmos? Porque a gente sempre se imagina forte, poderoso para ou julgar o outro ou achar que ele está fraquejando demais e eu não cairia nessa. E aí quando a gente olha para nós mesmos, para a nossa fragilidade, o que a gente começa a pensar? E a hora que eu fizer uma dessas? Quem é que vai me entender e quem é que vai me atender? A grande diferença final é que no trem da vida jamais saberemos em qual parada teremos que descer. Muito menos em que estação descerão os nossos amores, nem mesmo aquele que está sentado ao nosso lado. Gente, isso é tão profundo, isso mexeu tanto comigo hoje, que eu não conseguiria dar outra aula que não fosse essa. A gente está aqui hoje e a gente não sabe se amanhã a gente vai estar. Não estou querendo fazer discurso de preocupação, não, gente. É um discurso de vida. Isso eu sei que é saudável, já é uma coisa que Deus deixou para não sabermos, exatamente porque a gente tem que viver um dia de cada vez, com todos as suas alegrias, com todas as suas realizações possíveis, e não deixarmos nada que esteja impedindo a gente de ser feliz que passe para outro dia. Porque nós temos o dia de hoje para resolver as coisas. O não saber quando a gente vai descer é saudável, é bom. Então, mas também nos chama para uma responsabilidade. O eu não saber também é uma responsabilidade, porque eu posso estar deixando as coisas para daqui a um mês, um ano, 10 anos, e essa viagem não durar até lá. Então, como nós não sabemos quando as pessoas que estão do nosso lado vão descer, essa que é o grande lance que eu acho que a gente tem que refletir essa noite, como a gente não sabe que essas pessoas vão descer, quando elas vão descer, então hoje é o dia da gente dizer o que a gente tem que dizer, da gente perdoar, da gente amar, da gente fazer diferença na vida dela, independente de respostas. Hoje é o dia. E também nós não sabemos quando que nós vamos descer. Então, hoje é o dia. Amanhã é outro dia. Amanheci viva. Quem está sentado do meu lado também amanheceu. Aproveite de novo. Faça o melhor. Faça tudo o que você achar que tem que fazer para que a sua viagem continue feliz. Continue bem. Apesar de conflitos, apesar de situações que venham ocorrer em alguma dessas estações, continue, mas sem culpa, sem achar que você deixou de fazer aquilo que tinha que ser feito, que você deixou de falar aquilo que tinha que ser dito. Que nossa breve viagem seja uma grande oportunidade de aprender e ensinar, entender e atender aqueles que viajam ao nosso lado, porque não foi o acaso que nos colocou ali. Toda proposta de vida é algo que a gente só compreende a nível muito espiritual. Por que eu estou aqui? Porque é aquele sentido da vida que a gente tem, né, que buscar sempre, que o Frankl fala. Então essas reflexões a gente pode levar muito bem para os nossos pacientes, para as famílias. É a oportunidade que nós temos. Depois que eu desembarcar, ou a pessoa desembarcar nas estações, não teremos mais essa oportunidade. É a viagem, esse percurso de vida que nós estamos fazendo, que é a nossa grande oportunidade. E ali fala aprender e ensinar. Quando eu falo na proposta de aprendizagem, eu sempre falo para vocês qual é a minha proposta de aprendizagem. É que eu, tentando ensinar vocês, eu aprendo. E é o que não me deixa afastar da função de professor.
Porque sempre que eu olho para vocês, tanto vocês quanto as outras turmas, e todo esse percurso que eu já fiz, não só aqui, porque eu já dei aula em outra faculdade, mas todo o meu percurso de professor é aprender. Gente, eu aprendi tanto que eu não consigo, eu não vou falar muito não, porque daí eu vou chorar, mas eu não consigo encontrar palavras para agradecer o tanto que eu aprendi com vocês, sabe? É coisa muito, muito, muito maravilhosa mesmo. E aí, então eu falo que o grande lance desse percurso, nossa viagem, é o que nós aprendemos e ensinamos. Essa troca, sabe, maravilhosa. Cada um de vocês que eu olho com um olhar diferenciado, eu olho com um olhar de quem... Nossa, como ele aprende, como ele sabe, como ela sabe. Sabe aquela coisa bonita de dar uma satisfação tão grande? Eu falo assim, gente, eu quero aprender mais com vocês. Sabe, eu quero continuar aprendendo com vocês, e isso é muito bom. Então esse percurso, essa oportunidade que a gente tem, de nunca achar, olha, eu sei tudo, eu sou melhor, eu só tiro 10, olha aquela coitadinha que tá lá no canto, ali não vai não. Por que não vamos lá ensinar? Porque a gente vai aprender também alguma coisa dela. Com certeza a gente vai aprender muita coisa dela. Nem que seja com as suas dores, com a sua dificuldade às vezes de aprender, com a dificuldade em certas coisas. E aí de você ver quanto ela sofre com aquilo, quanto que ela queria ser melhor, quanto que ela queria evoluir mais, você aprende muita coisa. Então esse processo de ensino e aprendizado, ele é da vida. Não é só da escola, da faculdade, não. Eu já me formei, eu não quero aprender mais nada. Não. O processo de aprendizado é na vida. A vida ensina todos os dias. E a gente precisa estar muito ligado em tudo para falar, o que eu aprendi com isso? Acho que é uma pergunta, gente, que eu aprendi hoje quando eu comecei a refletir sobre isso. Eu não tenho perguntado em situações assim difíceis da minha vida, eu não tenho usado essa pergunta. A gente sempre quer se colocar numa postura de que eu merecia algo melhor. Mas eu não faço essa pergunta. O que eu aprendi com isso? O que essa situação está querendo me ensinar? E é uma reflexão que a gente vai ter que aprender a levar para os nossos pacientes nas terapias familiares. Porque ele vai nos trazer os seus conflitos, os seus problemas, como se ele fosse ela ou ele fosse uma pessoa não merecedora daquilo, e a gente vai ter que levar ele a refletir e falar assim, mas o que você aprendeu com isso? Porque a vida é um processo de ensino. Ela está te ensinando alguma coisa, e se você não aprende, ela vai ficar repetindo a lição muitas e muitas vezes. Então, o que é que você está aprendendo com essa situação? O que você está aprendendo com esse filho deficiente, com esse filho que você tem uma dificuldade tão grande de lidar com ele? O que você está aprendendo com o teu conflito familiar, com a tua esposa, com o teu esposo? O que você está aprendendo com as pessoas que te cercam, as que vão sendo adicionadas na tua família, que são pessoas estranhas, que entraram, que vêm de outra cultura, que vêm de outras crenças, que vêm de outros sofrimentos que você nem sabe? O que você está aprendendo com isso? Então são reflexões que nós vamos aprender a fazer na nossa prática. Isso não vem nos livros, não. Eu revirei livros e livros depois que eu soube dessa disciplina aqui. Eu tenho muitos livros, hein, gente? O que é que eu preciso tirar de essência nessa disciplina? De como eles vão refletir com as pessoas sobre os seus questionamentos. O que é que eles vão tentar arrancar dessas pessoas que vêm para o processo terapêutico dos seus conflitos dentro dessa viagem? Como eles estão conduzindo essa viagem, como está sendo esses embarques e desembarques da vida dele. Então, acho que essa metáfora é uma metáfora que vocês vão precisar ter do lado de vocês, porque vocês vão levar os pacientes de vocês a essas reflexões. Não adianta a gente entrar aqui hoje já com todas as patologias, com todos os conflitos, e vocês não saberem o que fazer com isso.
Então, quando você levar ele a refletir nesses embarques e desembarques, o que está acontecendo com ele, o que ele está aprendendo, e aí ele está entendendo, muitas vezes a gente entende, mas não atende. Outras vezes a gente atende e não entende. Interessante isso, né? Também parei para pensar nisso. Entender, às vezes, a gente fala, eu entendi, eu sei como é isso aí, esse processo é assim, Freud falou, fulano falou, Rogers falou, eu entendo. Mas, eu, como psicólogo, como terapeuta, como ser humano, como pessoa que não estou ali por acaso, como diz ali, eu não vou estar na vida dessas pessoas por acaso, eu estou atendendo. Atender não é chegar lá e fazer uma anamnese, né? Atendi um paciente. Entender e atender. E atender, dentro de uma proposta humanista, a gente sabe que ela é bem ampla, né? Bem maior do que aquilo que a gente imagina. E repito pela milésima vez, não é abordagem. É ser humano. Estar ali. Ser do outro, essa ligação que o Buber fala, né? Eu, tu. Então, se nós não estivermos dentro dessa proposta, em qualquer abordagem que for, sistêmica, psicanalítica, TCC, humanista, se essa não for a nossa proposta, de entender e atender, eu digo, 5 anos jogado no lixo. Que aprendamos a amar e a servir, compreender e perdoar, pois não sabemos quanto tempo ainda nos resta até a estação onde teremos que deixar o trem. Ninguém sabe. Eu não sei, nenhum de vocês sabe, e ninguém no mundo sabe qual será a nossa estação que a gente vai descer. Então, essa proposta de amor, isso aqui é uma coisa muito importante. Se a gente não tiver essa proposta, também dentro dos processos terapêuticos, é claro que a gente sabe que existe todo um funcionamento terapêutico também voltado para a ciência, voltado para as técnicas, voltado para aquilo que a gente vai usar, mas essa proposta tem que estar presente também. Se a sua viagem não está acontecendo exatamente como você esperava, dê a ela uma nova direção. Essa também é uma proposta que nós vamos ter que aprender a fazer com os nossos pacientes. Que é exatamente aquela de crescimento, aquela de evolução dentro do processo, porque se você não estiver envolvido nesse processo, nada vai funcionar. Então, é tanto uma proposta para nós, quanto para o nosso paciente. O que é que não te agrada? O que é que não está bom? O que é que te incomoda tanto? Então você tem que tomar uma nova direção, né? Esse trem vai continuar a viagem dele, mas ele pode ter um percurso diferente, ele pode mudar o trilho, ele pode sair daquele rumo e ir para outro, sem necessariamente estragar a viagem. Se é verdade que você não pode mudar de vagão, é possível mudar a situação do seu vagão. Ah, que coisa linda, né? Tem coisas que nós não podemos alterar nas pessoas que estão. Eu não posso mudar o caráter de alguém, o temperamento de alguém para agradar a mim. Mas eu posso alterar a forma de lidar com aquilo. A minha aceitação em relação àquilo. Como eu vou lidar com aquela situação? Como eu vou lidar com o meu vagão, com o meu espaço, com alguém, né, com a pessoa que está do meu lado? Eu não posso tirar ela dali e falar, sai daqui, que você para mim não serve. Mas eu posso mudar a forma como eu lido com aquilo. Até que ponto nós estamos tentando, às vezes, mudar o vagão e não como nós circulamos nesse vagão. De que forma eu lido com essas pessoas que estão no meu vagão nesse momento. Quem está no meu vagão nesse momento? Olha que reflexão gostosa para fazer com os nossos pacientes, né?
Quem está no meu vagão hoje? Eu não tenho mais meu pai, não tenho mais minha mãe, não tenho mais irmão. No momento não tenho marido. Quem está no meu vagão? Vocês, os meus colegas de trabalho, meus filhos, minhas noras, meus netos. Esses são os que estão aqui no vagão na atualidade. Então, como eu tenho lidado com esse vagão? Eu não posso mudar a forma de vocês agirem, de vocês serem no mundo. Eu tento apenas colaborar para que essa viagem fique melhor. Mas não posso mudar. Não posso mudar minha nora, não posso mudar minhas noras, né, que eu tenho 2. Não posso mudar meus netos, meus filhos. Nada disso, não posso mudar esse vagão. Mas eu posso o quê? Mudar a forma como eu lido com esse vagão. O meu nível de aceitação, o meu nível de compreensão, o que eu aprendo nesse vagão, como eu acabei de falar para vocês há poucos momentos. Transforma essa viagem num tumulto tão grande que a gente começa a não ver mais as belezas. É como se esse trem voasse assim, de uma forma que eu não conseguisse ver uma árvore, que eu não conseguisse ver uma flor, que eu não conseguisse ver nada de bom. Só focando nos meus problemas, naquilo que não me agrada, naquilo que não me faz bem. Então, levar os nossos pacientes a essa reflexão também. O que ele está vendo além disso? Além desse problema que você me trouxe, o que você vê de bom na sua família, nos seus filhos, nas pessoas que você trouxe a queixa? Porque os olhos, às vezes, fecham para as coisas boas e a gente começa a focar só no problema, só na dificuldade. Busca uma maneira de dar utilidade às horas. Hoje eu sei que todo mundo corre muito, mas quando fica um pouco sem fazer nada, não faz nada de útil porque não sabe nem como lidar com isso também. Então, é muito interessante que a gente leve eles a essas reflexões. Deixe de lado as queixas, faça algo para que a sua estrada fique marcada com rastros de luz. E aí eu sempre gosto, eu faço meus pensamentos lá que eu posto, né? E aí eu coloquei né? Que quando a luz da gente apaga o do outro, nós não somos luzes, nós somos vento. Então, deixar esse rastro de luz na nossa caminhada, na nossa vida, é deixar algo que não apague o do outro. Eu não preciso apagar a luz de vocês para a minha brilhar. Ao contrário. Acho que quanto mais vocês brilharem, mais a minha brilha também. Porque a gente aprendeu junto, porque a gente construiu junto. E aí, esse sentimento de que a pequena chama que eu tinha, eu comecei a acender a chama do aprendizado de vocês, eu fui aprendendo mais e a minha foi clareando mais, a minha foi se tornando um facho de luz. E a gente sabe, essa metáfora já é antiga, que as pessoas que têm só uma vela na mão, ela está com um foco de luz muito pequenininho e no instante ela vai derreter e vai acabar. Agora, se eu pego essa chamazinha pequena e começo a acender, eu acendo a luz do Fabiano, acendo da Fabiana, acendo do Pedro, acendo da Priscila. Se nós estivermos num quarto escuro, num instante esse quarto vai ser luz. Aí eu digo que eu fui luz. Porque eu iluminei o ambiente com a luz de vocês. Não foi tentando iluminar só com a minha. Então, a partir do momento que eu quero deixar esse rastro de luz na vida das pessoas, eu preciso iluminá-las. Se eu abafar a minha chama, aqui é meu conhecimento, é só eu que sou psicólogo, só eu que aprendi, deixa lá. Já fiz a minha parte, dei a disciplina, que se virem, corre atrás e tal, não vou colaborar com nada, não. E eu fico com essa chaminha escondida aqui, coisas que eu poderia ter dito, ter passado, ter falado, ela vai morrer aqui. E a hora que eu descer também na estação, não ficou nada meu para trás. Não ficou um rastro de luz meu. Eu não deixei que ninguém tocasse nessa chama para iluminar.
Então isso vai comigo, vai embora, não vou deixar rastro de luz para trás. Agora, se eu estou fazendo dessa luz, aumentando ela, clareando o mundo e iluminando outras pessoas, quando eu descer desse vagão, esse vagão vai ficar iluminado. E essa é a minha proposta, para a minha vida, para a vida de vocês, para todos aqueles que eu entrar em contato. Que a nossa luz não seja só nossa, guardadinha dentro de uma caixinha. Ela não vai iluminar ninguém. Eu vou continuar deixando o mundo na escuridão. Mas o pouco que eu sei, que é pequeno, se eu começar, coloco e começo a iluminar a vida de cada um de vocês com um pouquinho que eu tenho. Eu falo para vocês que de 2016 para cá, de quando a gente se encontrou a primeira vez, eu não tenho ideia do quanto essa pequena luzinha que eu cheguei e comecei a pôr na mão de vocês, ela já ampliou e já iluminou a minha vida. De conhecimento, de aprendizado, de afeto, de amor, de compreensão, de tentar entender, de tentar aceitar, de tentar perdoar e etc. Então, eu cheguei com uma chama pequenininha. Era uma velinha acesa. Eu comecei, aí cada um vinha, acendia um pouquinho nela, outro vinha, acendia um pouquinho, a gente foi expandindo essa luz. E hoje a gente pode dizer que nós estamos iluminados, nós estamos diferentes de 2016. Muito diferentes. Eu, pelo menos, me sinto diferente de 2016. E não quero que fique só nisso, tá? Porque tomara, quando eu deixo meu vagão, que demore, eu deixo ele claro, iluminado, lindo, porque vocês estiveram comigo e acenderam essa chama. Então eu vou deixar esse rastro de luz na vida de vocês. E aí a gente reflete isso com os nossos pacientes também. Você está deixando um raio de luz, um rastro de luz na vida da tua família? Que quando você descer, a tua família ficou iluminada pela sua presença? Ou você vai deixar um buraco, um escuro, uma coisa negra? Pense nisso. Que boa viagem. Então, gente, eu acho que é melhor não dizer mais nada, né? A gente pensar, refletir e levar isso para quem a gente puder, né? Para a nossa família, para os nossos pacientes, para os nossos alunos. Vocês vão ser futuros professores também. Eu peço assim encarecidamente, não precisa levar nenhum conhecimento meu, que os meus são poucos, eu estudo para trazer para vocês, eu corro atrás. Eu não sou uma pessoa que você possa dizer, nossa, a Prof. Anísia sabe tudo. Não, eu não sei quase nada. Eu aprendo com vocês, eu estou sempre junto, eu estou chegando junto, eu pego disciplinas que eu nunca peguei, eu corro atrás, eu vou estudar de novo, reler e tal. Mas eu digo assim para vocês, um pedido só. O dia que vocês forem professores, não precisa trazer nenhum conhecimento que eu trouxe, que vocês vão estar muito melhores, vocês vão estar muito mais estudiosos, mais novos, vão ter mais recursos para trazer para os seus alunos. Mas eu peço para vocês que vocês nunca deixem de levar o amor. Tchau, gente. Bom, pessoal, espero que tenham gostado da aula. A primeira vez que eu vi, eu fiquei muito emocionado, gostei demais. Brinquei com a Anísia, que se não fosse uma aula, eu gostaria até de publicar o vídeo, e ela permitiu, como pessoa generosa que é. Espero que tenham gostado, curta, compartilhe e leve para várias pessoas. Nesse momento em que vivemos, palavras como essas são fundamentais. Por hora eu fico meu abraço e até a próxima!